Então agora vamos tentar fazer esse experimento daqui, ó, tá? Quando o Mendel, ele cruzou as suas ervilhas, ele teve os seguintes resultados. Então imaginem vocês, ele estudava ervilhas e ele escolheu características nas ervilhas que ele percebia que segregavam independentemente, ou seja, o fato da ervilha ser lisa independia dela ser rugosa. Então, ter lisa era uma probabilidade, ser rugosa era outra, e as duas juntas, elas resultavam da multiplicação das duas probabilidades, por isso eles eram eventos independentes, ok? Então, olha só, ele cruzou semente lisa com semente rugosa, ok? E aí, ele obteve uma F2 que teve esse resultado aqui, ó, 5.474 ervilhas lisas para 1.850 ervilhas rugosas, tá? Como é que eu sei se esse valor aqui está aproximado da probabilidade que eu esperaria do cruzamento de heterozigotos, que seria 3:1? Como é que eu vou saber disso? Eu vou agora, então, para o quadro de Pinet. Então, acompanhe aqui comigo. Ele tinha lá ervilha pura, lisa, e ervilha rugosa, pura também. Quando eu falo puro, eu estou falando que esses indivíduos, eles eram homozigotos para essa característica. Então, se o indivíduo aqui, ele é besão, ele só tem besão para mandar para fazer gameta. Então, todos os gametas dele vão ser besão, certo? Esse indivíduo, se ele é bezinho, ele só vai produzir gametas bezinho. Portanto, do cruzamento desses dois indivíduos, eu só vou produzir indivíduos bezinho, concordam comigo? Todos eles são heterozigotos, porque tem dois alelos diferentes para esse locus, ok? E todos eles seriam, na realidade, lisos, esféricos. Por quê? Porque, na realidade, a característica esférica ela é dominante sobre a característica rugosa dentada, ok? E agora, se esses indivíduos heterozigotos se cruzarem, o que eu espero na segunda geração filial? Eu espero que, na realidade, a probabilidade aqui seja o resultado da probabilidade do encontro dos gametas desses indivíduos. Um indivíduo heterozigoto, ele produz gametas tanto com besão quanto com bezinho, concordam comigo? E, portanto, se eu estou cruzando esse indivíduo com ele mesmo, ou então com um outro indivíduo que tem exatamente o mesmo genótipo, cada um deles vai ter metade de chance de produzir gameta besão e metade de bezinho, certo? Então, a chance do encontro deles é exatamente a mesma de cada um dos gametas. Então, se eu olhar por esse prisma, eu vou ter a produção de um indivíduo besão para dois indivíduos bezinho, vocês estão vendo? É o mesmo evento, mas com ordens diferentes. Então, eu vou ter que somar isso aqui. E eu tenho um indivíduo bezinho e bezinho. Fenotipicamente, esse indivíduo daqui é liso, porque a característica lisa é dominante. Esse, apesar de ter o gene recessivo, também é liso. Esse também é liso e esse é o único indivíduo recessivo. Portanto, do cruzamento desses indivíduos heterozigotos, a proporção esperada era 3:1, certo? Então, agora, vamos voltar lá e vamos entender. Será que isso daqui, né, 5.474 para 1.850 é 3:1? Vamos ver. Para isso, a gente vai precisar fazer um teste estatístico que se chama o teste do Q², certo? O teste do Q², ele avalia qual é a chance de eu ter proporções desviando daquela proporção absoluta esperada, né? Então, por exemplo, se eu jogo 4 vezes duas moedas para cima e eu tenho cara, eu, na realidade, sei que isso difere da proporção esperada, certo? Mas, se eu tiver uma proporção que varia um pouquinho de 1/4, eu não vou me surpreender, porque, no fundo, a minha amostragem é pequena. Mas como é que eu vou saber se 5.474 seria 3/4 do total de 7.324? De onde é que eu tirei esse valor? Eu somei todas as ervilhas que ele analisou, ok? Ele analisou 5.474 lisas mais 1.850 rugosas, num total de 7.324. Como é que eu vou saber o que é 3/4 e o que é 1/4? Simples, eu vou pegar esse valor e dividir por quarto.
Isso vai dar 1/4, que é 1.831. Isso seria o esperado para essa classe aqui, concordam? Então, eu esperaria 1.831 sementes rugosas e eu encontrei 1.850. E se eu pegar esse valor e multiplicar por 3, eu vou ter, na realidade, 3/4, que é, na realidade, 5.493. Percebam, se esperaria 5.493 ervilhas rugosas para essa amostra, mas o que foi obtido foi 5.474. E agora vem a minha pergunta, será que eu posso considerar isso daqui como próximo a esse esperado? Até quando? Até quando esses pequenos desvios podem ser considerados como dentro de uma amostragem que segue esse padrão de 3/4 para 1/4? Essa é a pergunta que a gente vai fazer para esse teste estatístico. Para ele, a gente precisa estabelecer duas hipóteses. A primeira hipótese, H0, que é a inicial, ela vai dizer que essa proporção aqui, né, de 1.474 para 1.850, não difere estatisticamente de 3 para 1. Mas a hipótese alternativa vai dizer que essa porção ela é diferente de 3 para 1, certo? Como é que eu vou fazer o teste do Q quadrado? Eu vou somar desvios, né, obtidos dessas proporções. Como é que a gente calcula o desvio? A gente faz o seguinte. Então, o Q quadrado calculado, na sua forma, ele é a somatória do obtido menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado, ok? O obtido menos o esperado é o desvio da minha amostra. Então, se eu tinha o obtido e isso era o esperado, o tanto de diferença aqui é o quanto a minha amostra desviou, percebem? Então, agora eu vou fazer o cálculo do desvio para essa amostra, vou somar os desvios e elevar ao quadrado, porque não me interessa saber valor negativo ou positivo do desvio, ok? E depois eu vou dividir pelo esperado, para relativizar pelo percentual que eu estou usando, e conseguir, então, um valor, né, de desvio, que eu vou depois comparar com valores tabelados que representam experimentos como esse, repetidos, vamos supor, 100 vezes, quantas vezes os desvios vão ser maiores ou menores do que aqueles que eu obtive, ok? Vamos ver então como é que isso funciona? Olha só, se eu pegar aqui o obtido e tirar o esperado, obtido menos o esperado, elevar ao quadrado e dividir pelo esperado, isso daqui vai ser 5.474 menos 5.493 vai dar 19. Se eu elevar menos 19 ao quadrado, né, eu vou ter 361. E eu vou dividir esse valor pelo esperado. Isso vai me dar um total de desvio de 0,066. Estão vendo? Agora, esse é o desvio de uma das classes. Eu preciso da outra classe que também apresentou desvio. Então, agora eu vou fazer o cálculo do desvio dessa classe. Como é que eu vou fazer? Obtido, 1.850 menos esperado, 1.831, eleva ao quadrado e divido pelo esperado. Isso também tem que dar 19, porque na realidade é exatamente o mesmo desvio de cima. E porque o nosso grau de liberdade é 1, os desvios têm que ser iguais. Eu já vou explicar para vocês o que é grau de liberdade. Mas só entendam, obtido menos esperado, elevei ao quadrado, 361, dividi agora pelo esperado, que é diferente, que era 1.831, e agora o meu valor de desvio aqui é 0,1972, ok? Se eu somar agora esses dois desvios, que são a soma dos desvios da minha amostra, o meu Q quadrado calculado vai ser 0,2632. Para olhar na tabela e saber se esses meus desvios são grandes ou pequenos com relação aos demais experimentos dessa mesma natureza, eu preciso ter graus de liberdade. O que significa um grau de liberdade? Ele significa o seguinte: quanta liberdade eu tenho para estabelecer o número que eu espero em cada amostra. Então, olha só, se eu sei que o total da minha amostra é 7.324, e se eu sei que o esperado da primeira casela aqui é 5.493, agora o esperado para a segunda só pode ser 1.831, concordam comigo? Porque os dois juntos têm que somar 73,24, que é o total. Então, se aqui já foi estabelecido
um número, a minha liberdade acabou aqui, porque o total da amostra me limita. Eu sou obrigada a ter o total de esperados igual ao total de obtidos, porque é em cima disso que eu calculei os meus esperados, não é? Eles são uma proporção de 1/4 desse valor total.